Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Cristiane Fernandes Crochê. Na nossa videoaula de hoje nós vamos fazer esses ursos preguiçosos. Eu coloquei esse nome por eles estarem assim, todos deitadinhos, porém com os olhinhos abertos. Gente, eu super amei fazer esses ursinhos e é um projeto que eu estava para fazer para vocês desde que nós fizemos os ursos sem cursos, que se você não viu está aqui no cantinho do card. Eu fiz o polar, o pardo e o panda, e eles não precisam necessariamente ser o mesmo trio dos ursos sem cursos. Mas se você quiser vendê-los assim, eu vou deixar uma dica aí para vocês, que o panda desse trio urso sem cursos, ele é um pouquinho diferente desse aqui que a gente vai fazer na nossa videoaula. Ele foi feito com dois fios diferentes, usando uma única agulha. Eu usei o fio balloon e o fio veluche, e também vamos usar dois tipos de pontos diferentes. No balloon nós vamos usar o ponto baixo comum e no veluche o ponto baixo cruzado. Isso é muito importante, gente, uma vez que a gente vai usar os dois fios que são totalmente diferentes no mesmo trabalho com a mesma agulha. Vocês vão gostar bastante. O padrão deles é bastante fácil e aqui na nossa videoaula nós vamos fazer o panda por causa da troca de cores e também dessa manchinha dele. Mas para fazer o polar e o pardo basta você ignorar a troca de cores e executar o mesmo padrão. Vou separar aqui que o polar pertinho do branco, de fundo branco, quase não aparece. Olha só que fofura, gente, que eles são. São muito fofo, mega fofinho, porque nós já fizemos a Camila com esse fio, né? E proporciona, assim, um aconchego muito grande. Ele é muito fofo, o próprio fio já é bem fofo. E o balloon também, né? Então ele deixa isso bem fofinho. Olha só ele por baixo, que delícia que ele é. Vai servir muito para decorar quartinho e para criança brincar com ele à vontade, porque ele não tem nada que machuque. E uma coisa que eu queria mostrar para vocês, assim, que eu, assim, gente, super amei. Esse projeto ele foi desenvolvido única e exclusivamente para essa fuça. Olha que coisa de louco. Eu sou apaixonada. Ela não é novidade lá no site da Leila, tá? Já tem lá um tempo. Eu é que não tive tempo para desenvolver um projeto adequado para ela. Eu achei assim, precisava de uma coisa muito legal, porque eu assim sou apaixonada por essa fuça. Tem de outros tamanhos, nós vamos usar aqui o tamanho 3, mas se você resolver alterar os fios, talvez um mais grosso, né, com tex maior, você possa colocar uma fuça maior. Sobre os fios, eu queria falar o seguinte: como eu falei anteriormente, nós estamos usando aqui o veluche e o balloon. Você pode alterar? Pode sim, mas assim, eu fiz o projeto para ser feito com estes fios. Se você for alterar, você vai ter que fazer aí a sua experiência. Eu não sei como é que fica esse projeto com outros tipos de fios. Então você vai ter que fazer aí mesmo na raça e combinar, tá bom? Qualquer alteração é por sua conta e risco, tá? O nosso material dessa vez não vai aparecer aqui no cantinho. Na próxima etapa aqui do vídeo eu vou mostrar e explicar o material para vocês. Eu acho que fica mais fácil, porque se você quiser desenvolver apenas um urso, você vai ter o material de um urso. Se você quiser desenvolver os três, você vai ter os três, tá bom? Então vamos lá, a explicação do material e em seguida a nossa videoaula de hoje. Tenho certeza que você vai amar. Bom, pessoal, o material ele não é difícil de entender, mas como eu estou apresentando 3 ursos diferentes, com propostas diferentes também, então eu achei melhor explicar o material para vocês, tá legal? Então eu vou falar por partes aqui, olha. Nós vamos usar para fazer o pardo o fio veluche 77 e 68. Já no fio balloon, nós vamos usar a cor 57,94. Essa cor aqui também pode ser substituída pela que nós usamos na Camila, que foi o 77,78. Nesse caso, eu sugiro você também trocar esse daqui por uma cor mais clara, tá ok? O panda, nós vamos usar o fio veluche número 2 e o balloon amigo número 4. E pode ser o balão de novelo também. O que eu quero explicar para vocês aqui é o seguinte: tanto aqui
o balão de novelo quanto o balão amigo, não me surgiu diferença na confecção, tá? A gente está acostumado que o balão amigo seja um pouquinho mais fino, embora apresente a mesma tex, mas não me deu diferença nenhuma nos dois ursos, tá legal? Você vai precisar sim de um novelo inteiro do veluche. Eu tenho a sobra do pardo aqui, olha, só sobrou isso, não dá realmente para fazer nada, né? Então, você vai usar um novelo inteiro, mas também não vai ultrapassar isso, tá? Um novelo dá para você fazer sossegadamente. O panda. Usei o fio veluche preto, que é o número 100, e aqui também eu acho que é o número 100, é isso mesmo, o balão número 100. E esse daqui foi o de novelo, assim como o pardo também, tá legal? Se você for fazer um urso pardo, um polar, e você quer fazer um preto, você vai precisar apenas desse material aqui. Se você quiser fazer o panda, você só vai precisar repetir o fio veluche branco, tá? Porque o balão vai dar e sobrar, mesmo que seja esse amigo aqui, que foi o que eu usei, dá pra você fazer o panda e o polar, tá bom? Então, se você for fazer os três, você vai precisar desse material aqui e mais um novelo desse. Esse novelo aqui foi o que sobrou do panda, tá? Ele sobrou do panda e já para fazer um polar vai sobrar só isso daqui, entendido? Então, vamos lá ao restante do material. Olha, para o urso inteiro, como o polar e o panda, eu usei o polar e o pardo, me desculpem, eu usei agulha 4. Já para o panda, eu usei para fazer o urso todo a agulha 4 e para fazer a manchinha a agulha 3. Eu explico na hora lá direitinho para vocês. Sobre os olhos 15, se você for mudar o fio para um fio mais grosso, consequentemente ele vai ficar maior, você vai precisar de um olho maior. Se você for fazer menor, você tem que tomar muito cuidado, porque o tamanho desse pino aqui é muito essencial. Eu vou mostrar para vocês na hora da gente fazer o vídeo, tá bom? Então, tome cuidado quanto a isso. Se você for optar para fazer com outro fio, preste atenção primeiro aqui nessa parte do material, tá legal? Veja o vídeo, principalmente nessa parte aqui de colocar o olho, para você entender direitinho. A fuça. Estou usando a fuça oval número 3, que vem de lá na Leila. Gente, eu sou apaixonada por essa fuça, desde que ela colocou lá no site. Eu acho muito linda demais mesmo. E ela dá um visual assim, um destaque muito bonito, não só esses ursos, mas com qualquer amigurumi que a gente vai fazer. Eu não fiz com fio bordado, com o nariz bordados. Eu fiz esse projeto para ser usado assim, com essa fuça. Ele foi dedicado a essa fuça praticamente, né? Agora você vai dizer, posso bordar? Pode sim. Eu não fiz bordado, você pode bordar, mas com certeza a diferença vai ficar assim bem grande, tá? Então agora, explicado todo esse nosso material aqui, vamos lá à nossa videoaula de hoje. Bom, nós vamos começar o nosso ursinho pelas partes menores, como as patas, o rabo e as orelhinhas. Nós vamos começar por essas partes, porque ao tecer o corpinho todo, eu vou pegar o pardo aqui para vocês verem, olha. Ao tecer o corpinho todo, a gente já vai prender essas partes no corpinho, tá? Então, elas estando prontas, a gente não vai precisar ficar talhando o fio para voltar a fazer outra coisa, ok? Mas uma coisa importante é o seguinte, se você quiser costurar essas partes nele, você pode fazer as partes depois, confeccionar todo o corpinho e prender essas partes depois. O pardo foi costurado depois. Deixa eu mostrar aqui, olha, já. O polar não, o polar eu fui fazendo e costurando, não teve diferença alguma, tá bom, gente? Então, vamos lá.
Para que você não ache que eu estou usando outra agulha, vou mostrar aqui bem de pertinho, olha. Estou usando agulha 4. Deixa eu parar aqui para focalizar, ó. Estou usando a agulha 4 e com ela eu vou fazer todo o trabalho com o fio balloon e também quando a gente trocar para o fio veluche também. Então essa primeira parte que nós vamos fazer agora são as patinhas. As 4 patas são iguais, então você vai repetir o processo 4 vezes. É muito básico e simples essa primeira parte. Bom, quase todo ele é, né? Mas eu vou fazer aqui só para você ver que eu estou usando de fato a agulha 4 no trabalho todo, tá? Um anel mágico com 6 pontos. E eu vou fechar. Uma coisa importante, feche firmemente como fecha todos. O ponto não precisa ser muito apertado, tá bom? Você faz ele assim de forma mais frouxinha, mas não que ele fique largo. Outra coisa importante é que toda a parte feita com fio balloon, nós vamos trabalhar com ponto baixo comum, tá bom? Então aqui, na próxima carreira, como de costume, 6 aumentos. Na próxima carreira, um ponto e um aumento a volta toda. E aí a gente vai terminar esta carreira com 18 pontos, tá? Principalmente essa última aqui, que não deve ser mesmo apertada. Mas você deve fazer um ponto consistente pelo trabalho todo, tá bom? Então vamos lá. Prontinho. Então, agora eu vou cortar esse aqui. Você faz aí 4 rodinhas dessa daqui, que são a solinha dos pezinhos, tá bom? Você pode ver que eu fiz a outra também com agulha 4, tá do mesmo tamanho. Eu sei que a gente vai fazer algumas partes em preto, mas vocês podem confiar que o trabalho é muito fácil. Então, o fato de ser em preto não vai causar nenhuma dificuldade, basta você seguir o que eu estou falando. Bom, nós vamos fazer agora a parte de cima da patinha, vamos dizer assim, né? Essa aqui é a solinha, tá? Então, cortei o fio, eu desmanchei o último ponto e nele eu vou começar a colocar o fio veluche. Olha só, gente, agora estamos trabalhando com veluche, tá bom? Então, agora, iniciando os 12 pontos com o fio veluche, a gente vai fazer esses pontos pela alcinha de trás e usando o ponto baixo cruzado. Só nesses 2 primeiros aqui é que eu vou trazer os outros fios aqui de trás para acompanhar, depois não é necessário. Esse ponto que a gente vai pegar por trás, a gente vai fazer assim, olha, vai pegar aqui a alcinha de trás, mais essa terceira alcinha que fica aqui, tá bom? Porque além da gente começar a colocar um fio totalmente diferente no trabalho, essa parte aqui pode causar uns buraquinhos e depois aparecer o enchimento. Você deve fazer isso aqui também, não precisa ficar apertando aqui só porque o fio é mais grosso, não. Vai fazendo de forma normal. O anterior a gente fez ele de forma mais soltinha e esse daqui a gente vai fazendo de forma mais normal, com ponto baixo cruzado. Agora todo o trabalho que for feito com o fio veluche, ponto baixo cruzado. Então é só lembrar o seguinte: fio balloon, ponto baixo comum, fio veluche, ponto baixo cruzado. Então, terminei aqui a minha primeira carreira, ó, gente, com o fio veluche. Então, eu vou continuar aqui para cima, olha, com, opa, aqui, com mais 5 carreiras de ponto baixo cruzado, totalizando 6 carreiras, tá bom? Então, ao término dessas 5 carreiras, eu volto pra gente continuar. Bom, próxima carreira, fiz aqui, olha, 6 carreiras. Então, na próxima, eu vou fazer o seguinte: 2 pontos e uma diminuição a volta toda. Chegando lá no finalzinho,
mais 2 pontos, tá bom? Não vai dar 2 pontos e uma diminuição a volta toda. Olha só, chegando aqui no final, 2 pontos como eu falei. Bom, agora a gente vai encher. Se você tiver acesso àquele enchimento que ele é um pouco mais escuro, é legal colocar ele, pelo menos na patinha do panda, se bem quando for fazer o corpo mesmo, não tem jeito, né? A gente vai precisar do branco. Mas é difícil, aqui na minha cidade eu não tenho aquele lá, olha só. No próximo ponto da próxima carreira, né, eu vou puxar essa laçada aqui pra dentro. Nós já fizemos isso nos amigurumis anteriores, se você tiver alguma dúvida, dá uma olhada lá. Então aqui fica sendo um ponto. A gente vai pegar o ponto daqui e o ponto de trás e fazer um ponto. Então aqui nós temos 2 pontos e a gente vai seguir assim. 3, 4, 5, 6 e 7. Certinho, porque nós terminamos a carreira anterior com 14 pontos. Vou cortar o fio aqui. Puxar esse fio por aqui para ficar mais seguro. E agora é reservar e fazer as 4 patinhas. As outras 3 que estão faltando, né? Vamos ficar com 4 patinhas. Faça as patinhas todas juntas, tá? Para não dar diferença. Bom, nós vamos fazer agora as orelhinhas. Olha, conforme a gente vai cortando o fio, vai sobrando esses pedacinhos aqui. Isso aqui você pode juntar no enchimento, tá? Quando você for fazer o panda, você coloca no lado preto, né? Não vai colocar no polar, que aí vai aparecer. Então aqui eu tenho um anel mágico e vou fazer 6 pontos. Vou puxar aqui, para trabalhar com esse fio você vai puxando ele devagar, tá? Lá no vídeo da Camila eu deixei uma dica para usar outro tipo de fio para fazer o anel mágico. Aí dá uma olhadinha lá se você quiser aproveitar a dica, tá bom? Então aqui eu vou fazer 6 aumentos na próxima carreira. Próxima carreira, vou fazer uma carreira com 12 pontos. Vou arrematar e aí você escolhe se você vai deixar um fio curto, caso você vá prender enquanto esteja tecendo a cabecinha, ou se você quer deixar um fio longo para costurar depois. Bom, agora nós vamos fazer o rabinho, e para isso eu tenho aqui um anel mágico com 6 pontos, e agora eu vou fazer um ponto e um aumento a volta toda. Na próxima carreira, vou fazer uma carreira com 9 pontos. Terminando esta carreira, é só arrematar. Se você for costurar, deixe um fio para a costura, ou então deixe um fio mais curto para prender junto enquanto tece. Veja só, essa aqui é a orelhinha, esse é o rabinho. Quase não tem diferença, tá? A diferença só é de 3 pontinhos um do outro. Então, eu costumo deixar um marcador aqui, ó, para saber que esse é o rabinho, tá bom? Gente, nós vamos fazer agora a manchinha do olho do panda, tá? Eu vou usar a agulha 3. Para esta etapa, é melhor você usar uma agulha inferior a 4, tá? Estou usando aqui a 3, como vocês podem ver. Isso porque a manchinha vai ficar em cima de uma base branca, onde a gente vai costurar. Então, ela vai ficar muito próxima. Então, qualquer separação entre um ponto e outro ficará bem visível. Então, é melhor usar uma agulha inferior, tá bom? Então, vamos lá. Vou começar aqui com 7 correntinhas. Voltando aqui na segunda, eu faço 3 pontos juntos. Continuo com 4 pontos. Agora aqui no último pontinho, eu faço 4 pontos juntos. Vou continuar para o lado de cá com
4 pontos. No último aqui, aonde eu iniciei com 3 pontos juntos, eu repito 3 pontos juntos. Esses 3 pontos juntos aqui vai fazer com que fique um pouco abertinho assim, olha. Não feche, tá? Deixe assim mesmo. Isso vai ser importante para a gente. Vamos continuar para o lado de cá. Não é necessário marcar, porque nós vamos fazer apenas 2 carreiras. Então, eu começo aqui com 3 aumentos. A seguir, 4 pontos. Aqui, na virada, 4 aumentos. 4 pontos novamente. E aqui, por último, eu faço 3 aumentos. Aqui, eu vou cortar um fio um pouco maior, já para deixar para a costura também. Vou puxar o fio e vou fazer aquele acabamento. Costumo fazer sempre. No segundo ponto, eu puxo o fio, volto aqui no primeiro pontinho e puxo o fio aqui por dentro também. Esse fio aqui, que é o rabicho do início, eu vou cortar. E quando a gente for fazer a montagem da manchinha, no panda, o olho será inserido neste buraquinho aqui. Por isso que é importante você não puxar muito, tá bom? 2 manchinhas e a gente reserva. Bom, nós vamos começar agora o ursinho propriamente dito. Então, nós vamos começar pelo focinho. Tenho aqui um anel mágico com 6 pontos, uma carreira com 6 aumentos. Lembrando que fio balloon, vamos trabalhar com ponto comum, tá? Ponto baixo comum. Então, agora eu vou fazer uma carreira com 1 ponto e 1 aumento. A próxima, uma carreira com 2 pontos e 1 aumento. E depois, mais uma carreira com 3 pontos e 1 aumento. Terminadas essas carreiras, eu volto para a gente dar continuidade. Chegando à carreira de 3 pontos e 1 aumento, a seguir, a gente vai fazer 3 carreiras sem aumento algum. Terminadas essas 3 carreiras, eu volto para a gente continuar. Terminadas as 3 carreiras, nós vamos fazer agora uma carreira de pontos baixíssimos. Bom, terminada essa carreira de pontos baixíssimos, eu vou cortar o fio. Então, agora, a gente vai pegar aqui, ó, vamos desmanchar esse último. Para colocar aqui o ponto, o fio velute, e a gente termina então aqui com o fio velute. Tá? Uma puxadinha nesse aqui, mas não precisa puxar muito não, tá? Nada de puxar muito, porque senão ele acaba ficando encolhido e a gente, é tudo que a gente não precisa nesse momento, tá? Então, olha só. Vamos começar agora a trabalhar com o fio velute e nesta mudança aqui, vamos trabalhar também com o fio, com o ponto baixo cruzado. Então, aqui, olha, eu vou pegar só essa alcinha aqui, ó, tá? Vou colocar esse fio aqui em cima, para dar uma segurada nele. Deixa eu mostrar aqui para você novamente. Vamos pegar apenas essa daqui. Tá bom? O segundo ponto eu ainda seguro, trago junto a sobra de fios aqui. Agora eu vou deixar para trás aqui. Ó, só esse aqui. Então, é uma carreira com 30 pontos. Cuidado para não apertar muito. Você puxa, enfia a agulha aqui, vai puxar o fio. É legal você segurar aqui, ó. Aqui, esse, tá? Antes de puxar aqui, ó, novamente, introduz a agulha, puxa a laçada, antes da última laçada você segura esse aqui, para fazer assim. Isso não é só nessa etapa aqui não, tá? No trabalho todo, por causa de trabalhar mesmo com esse fio diferente aqui, tá? Você acostuma, não é difícil não, e a gente acostuma fácil. Então, a gente vai fazer agora uma carreira com 30 pontos, ponto sobre ponto. E aí eu volto aqui. Bom, nós vamos fazer agora uma carreira com 4 pontos e 1 aumento.
Então eu tô deixando aí no card para vocês a técnica que eu uso para não ficar marcado as seções de aumentos e diminuições. Seguida dessa carreira, vamos fazer uma carreira com 5 pontos e um aumento. Esta carreira que eu estou fazendo agora, de 4 pontos e um aumento, é nela que nós vamos colocar os olhos. Se você quiser deixar uma marcação já nessa carreira, tudo bem. Senão, depois não é difícil de contar também. Feito essas duas carreiras, eu volto para a gente dar continuidade. A partir daqui nós vamos fazer 5 carreiras sem aumentos. Eu fiz 2 pontinhos aqui para você ver o seguinte: se por um acaso você cometer algum erro, segure a laçada e desmancha assim delicadamente devagar. Olha, você segura essa daqui, tá? E você puxa devagarzinho, tá? Porque esse fio ele fica marcado. E aí depois ele dá uma outra proporção à peça quando você for reutilizar. Então vamos lá, a partir daqui, 5 carreiras sem alteração. Bom, gente, como vocês viram aí na correção da legenda, não são 5 carreiras. Na verdade, são 5 carreiras sem acréscimo, mas a gente vai fazer 3 e nessa 4ª carreira sem acréscimo é onde a gente já vai prender a orelhinha. Para você que vai costurar, pode seguir direto até a 5ª carreira, tá bom? Então vamos lá. Agora a gente vai fazer 13 pontos. Muito bem, feitos os 13 pontos, nós vamos colocar agora a orelhinha. Vou dobrar a orelhinha assim. Eu costumo sempre fazer aquela carreira unindo as duas partes, né? Mas para esse ursinho é melhor não fazer, tá bom? Então agora é só pegar um daqui, atravessar a agulha assim, ó, pegando os dois lados, e o próximo ponto. E aí eu faço um ponto aqui. E a gente vai seguindo assim, fazendo 6 pontos. Prontinho, olha, 6 pontos. Esse daqui, deixa eu consertar aqui, ó. É o fio da costura, eu vou puxar ele pro lado de cá. Pronto, e assim ele vai ficar sumido, tá? Antes de fazer o fechamento, tem que sumir com ele, dar um nozinho aqui dentro. Vou até fazer isso agora, ó. Tem que dar um nozinho aqui, ó, e sumir com ele, porque na hora que a gente for encher, ele vai aparecer aqui, ó, tá bom? Então vamos continuar aqui, ó. Vamos fazer agora 5 pontos. E vamos prender a outra orelha. Vamos novamente pegar um ponto aqui, atravessando aqui de um lado ao outro, e vamos fazer aqui 6 pontos, pegando a orelha e a cabeça, os dois lados da orelha e a cabeça. Aqui nós voltamos a tecer a cabecinha, são 12 pontos restantes. Bom, são 5 carreiras sem alteração, né? Então, nós já temos 4, 1, 2, 3, 4. Vou fazer mais uma carreira de ponto sobre ponto. Bom, nós vamos começar agora as carreiras de diminuições. Então, a gente vai começar fazendo 5 pontos e uma diminuição, depois uma carreira com 4 pontos e uma diminuição, e outra carreira com 3 pontos e uma diminuição. Feito essas carreiras, eu volto para a gente continuar. Bom, gente, terminadas essas carreiras aqui, a gente vai fazer agora o rostinho dele, colocar os acessórios aqui no rostinho, tá? Os olhos e a fuça, tá bom? É a mesma medida para todos e eu deixei para fazer o panda com vocês justamente porque ele é diferente, tá? Por causa da inserção da manchinha, só isso, tá? Deixa eu tirar esse alfinete aqui que já tá caindo. Então, é o seguinte, vai contar 1, 2 carreiras, tá? Aquela carreira que eu falei para vocês deixar o marcador. Se não deixou, também não tem problema, é só contar a segunda carreira feita com fio veluche. A partir daqui, a gente vai contar 13 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E aqui é o lugar onde a gente vai colocar o primeiro olho. Tá?
A gente continua pro lado de cá, contando 9 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E aqui, entre 9 e 10, o segundo ponto. O olho, tá bom? A gente vai pegar a manchinha, que a gente já fez, naquele buraquinho que eu falei pra vocês que ia ficar. A gente vai colocar o olho e depois colocá-lo aqui. Tá bom? Deixa eu tirar esse aqui. Mesma coisa com o outro. Tá bom? Então, a gente vai colocar um aqui, deixa a manchinha assim, ó, nessa posição. Ela vai ficar um pouquinho só, olha, acima da divisão aqui, entre um fio e outro. E a gente faz encostar aqui na parte do fio balão. E agora, a gente vai fixar o olhinho aqui. Toma cuidado para que a manchinha não se mova, tá? Porque se ela se mover, depois vai ter que esquentar aqui para tirar. E aperta bem essa trava, tá? Porque por causa da manchinha, ela pode, como ela vai criar um relevo maior, um volume maior aqui, olha, fica bem pequenininha a parte da trava, mas se você apertar bem aqui, não vai ter problema. Não deve colocar um olho menor do que esse, porque olho menor, o pino da trava menor. É essa distância aqui, ó, tá vendo? Ela é menor. Quanto menor o olho, menor essa distância. E a gente precisa dessa distância grande aqui para poder ultrapassar os dois fios, o balloon e o veluche, que tá aqui embaixo, tá bom? Isso aqui a gente vai costurar depois. Aqui a gente vai fazer o seguinte: a gente vai dobrar aqui ao meio, olha só, tá? E no segundo aqui, ó, penúltima carreira, é onde a gente vai colocar o focinho. Aqui, ó, essa parte aqui, ó, entre a penúltima e a antepenúltima. Antes, a gente vai bordar. Então, a gente tira aqui, faz uma marcação aqui, ó, que é para não perder o local. Vai colocar entre a penúltima e a antepenúltima carreira. A gente vai entrar com o fio por dentro, aqui, ó. Deixa eu tirar esse daqui, para não confundir, tá? A gente tem ele assim, olha, retinho aqui. Então, a gente vai entrar com ele aqui, ó, na penúltima, na segunda carreira. Desculpe, entre a segunda e a terceira aqui, ó, tá? Tem a do aumento, tem a de 6 pontos, aumento, 1 ponto e 1 aumento. É aqui que a gente entra. Vai puxar o fio, mas não vai puxar tudo. E eu estou usando o fio balloon preto, dobrado ao meio, duplo. Olha só. Tá? Tem um pedaço dele aqui, não puxa ele todo. Deixa um bom pedaço. Vem com ele aqui no local onde será inserido o focinho. A gente vai puxar aqui dentro, mas não puxa muito. Espera aí que eu vou virar ele assim, ó, pra ficar mais fácil pra vocês, do avesso, tá? Não é necessário virar do avesso, tá? E aqui a gente vai dar um nó bem aqui em cima, tá? Cuidado para não esticar ele do lado de cá. Você põe o dedo aqui, ó, para ver se ele não tá ficando esticado aqui, tá? Aqui e aqui. Ó, dá um nozinho firme. Vai cortar aqui, não deixa sobrar muito, porque vai aparecer pro lado de lá, tá? E mantenha ele aqui, nesse local aqui, onde a gente vai colocar o focinho. Vamos virar para cá. Coloca o focinho. Vê se ele tá certinho, não tá torto.
o bordado também, bordado não, né? O vinco que a gente passou aqui, né? E vamos colocar também a trava. Segura aqui, ó, pra ele não entortar. E aí você fixa a trava. Ao fixar a trava, tente colocar esses fios aqui, ó, as sobras do fio que a gente cortou, na fuça, que é para ele ficar seguro pela trava. Assim ele não vai soltar de jeito nenhum. Prontinho, focinho retinho. Vamos virar aqui para ver como é que está. Muita fofura, gente. Eu vou deixar para fazer a costura, e eu prefiro fazer costura aqui do que colar. Nessa etapa aqui eu prefiro costurar. Vou deixar fazer essa costura depois, quando terminar e ele já estiver cheio, tá? Então, a gente volta aqui, que a gente vai continuar tecendo. Então, agora, nós vamos seguir aqui com 3 pontos e uma diminuição, e a próxima carreira, 2 pontos e uma diminuição. Feito essas carreiras, eu volto para a gente continuar. Bom, terminada aqui a carreira de 2 pontos e uma diminuição, nós vamos fazer agora uma carreira de pontos baixíssimos, a volta toda. Bom, gente, terminado a carreira de pontos baixíssimos, eu vou cortar o fio aqui e vou passar a usar o preto. Eu vou terminar esse último ponto com o preto. Então, agora, deixa eu puxar só mais um pouquinho aqui. Agora, a gente vai fazer o seguinte, pegando apenas uma alcinha, a alcinha da frente, nós vamos fazer uma carreira com 2 pontos e um aumento. Apenas essa primeira carreira é pegando a alcinha da frente, tá bom? Próxima carreira é uma carreira com 3 pontos e um aumento. Bom, gente, então eu tenho aqui a carreira de 2 pontos e um aumento e a carreira de 3 pontos e um aumento. Na próxima carreira, nós vamos fazer uma carreira sem alteração. Nós vamos aproveitar e colocar os bracinhos. Os bracinhos foram todos fechados aqui com 7 pontos, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos fazer agora, próxima carreira, 4 pontos. A partir daqui, a gente começa a inserir o bracinho. O bracinho, deixa eu só mostrar uma coisa aqui, espero que dê pra ver. Ah, dá sim, olha. Nós viemos aqui na última carreira do fio balloon e ele para aqui, tá vendo? Então, aqui, se seguir a lateral aqui, olha, é a lateral onde não termina o fio. Essa aqui termina. Eu vou começar a prender por esse lado e não assim desse lado de cá. Por quê? Assim, essa parte aqui vai ficar assim, ó, encostada embaixo, tá bom? Então, não vai dar visibilidade para isso. Eu sei que aqui agora, fazendo com fio preto, tá ruim de entender, mas nós já fizemos esse processo aqui na orelhinha e já fizemos em outros amigurumis. Então, é só vocês seguirem o que eu tô falando que vai dar tudo certo, tá legal? Então, aqui, olha, nós vamos fazer 7 pontos, pegando um daqui e o próximo ponto aqui, ó, tá? E não precisa fazer rápido, faça devagar, porque senão fica complicado de você fazer esse ponto cruzado aqui, tá? Prontinho, 7 pontos aqui, tá? Esse fio eu vou trazer ele um pouquinho aqui, olha, junto com os próximos fios, para ele já ficar preso aqui. Então, aqui eu continuo fazendo. Como eu falei pra vocês, é uma carreira, deixa eu fechar um pouquinho mais esse aqui, de ponto sobre ponto. Cuidado para não deixar esse primeiro ponto após a patinha dele folgado, tá? Para não aparecer o enchimento aqui por causa do preto, tá? Então, aqui a gente continua fazendo 12 pontos. Olha, eu tenho 2, vou continuar aqui. Doze pontos, tá? Vou pegar o outro bracinho aqui, nas mesmas condições, vou deixar essa parte para baixo, então agora eu começo nessa aqui, aonde tem o fio. Pegando esse e esse.
e vou fazer os 7 pontos. 7 pontos dá exatamente no final da carreira. Terminamos essa carreira aqui, tá bom? Então, na próxima carreira, vou ajustar um pouquinho mais esse fio aqui. A gente vai começar a fazer uma carreira com 4 pontos e um aumento a volta toda, seguida de uma carreira sem alteração. Bom, para a próxima carreira, eu vou cortar o fio aqui novamente. Vou colocar o fio branco, eu vou fazer aquela troca de cores simples, com degrau mesmo, porque essa parte aqui vai ficar bem aqui embaixo. Então, nós vamos fazer agora uma carreira com 5 pontos e um aumento, seguida de uma carreira sem alteração. Depois, nós vamos fazer uma carreira com 6 pontos e um aumento. Terminadas essas carreiras, eu volto para a gente continuar. Bom, chegando a 6 pontos e um aumento, nós vamos fazer agora 2 carreiras sem alteração. Bom, próxima carreira é uma carreira sem alteração. E nós vamos colocar já as patinhas. Então, aqui, gente, é o seguinte. Como eu falei para vocês, vocês podem fazer o ursinho sendo um trio, como os ursos sem cursos, ou então fazê-los separados, tá bom? Se você quiser fazer como os ursos sem cursos, o panda deles tem a parte do bumbum preta, a última parte dela é preta. Os pandas comuns não tem, tá bom? Então, eu vou fazer esse daqui como um pandinha comum. Se você quiser fazer como o desenho, formando um trio, nesse momento, você troca o fio para a cor preta, tá legal? Então, vamos lá. Agora, a gente vai fazer 13 pontos. 13 pontos, então agora eu vou encaixar a perninha, como eu fiz com a perninha da frente, o bracinho, desculpem, como nós fizemos com o bracinho. Então, vamos colocar a patinha de trás, né? Então, eu vou colocar um aqui e um aqui. Vou pegando um ponto na perninha e outro ponto aqui. Então, serão 7 pontos. Muito bem, 7 pontinhos e a nossa perninha já está pronta, que bonitinha. Então, agora continuando, esse daqui eu não vou trazer junto como eu fiz com o do bracinho, porque senão vai ficar aparente aqui, tá bom? Esse aqui depois eu sumo com ele aqui dentro mesmo. Então, agora, continuando aqui, eu vou fazer 20 pontos. 20 pontinhos, tá bom? Então, agora eu junto a outra perninha, sempre tomando cuidado para a troca do fio ficar para baixo, no sentido da barriguinha dele, tá bom? Então, vamos lá, novamente, eu vou pegar 7 pontos na perninha e 7 pontos aqui no corpinho dele. Aqui vai sobrar um ponto na carreira. Faço um pontinho, terminei a carreira e vamos para a próxima carreira. Vamos começar agora as carreiras de diminuições. Então, eu vou fazer agora 6 pontos e uma diminuição a volta toda. Bom, gente, na nossa próxima carreira, nós vamos prender o rabinho, tá bom? Então, a gente vai fazer o seguinte agora. É uma carreira sem alteração. Nós vamos fazer 21 pontos, seguida de uma carreira sem alteração, depois uma carreira com 5 pontos e uma diminuição. Terminadas essas carreiras, eu volto para a gente continuar. Bom, gente, próxima carreira é uma carreira sem alteração. Nós vamos aproveitar para prender o rabinho. Você vai poder fazer o seguinte também, olha, junta aqui, ó, perninha com perninha. Aqui, ó, sente as duas aqui. Aqui é a parte de cima do ursinho. Você prende um marcador, pode ser um fiozinho, o que você quiser. E aí, você vem fazendo todos os pontos sem alteração. Chegando 2 aqui antes, você para prender o rabinho,
tá bom? É uma maneira que você tem. Caso o seu incline tanto que não fique igual o meu, tá? Vou passar para você agora a contagem que está dando aqui no meu. Eu acredito que vai ser a mesma que está aí no seu, tá bom? Então vamos lá. Vou fazer agora 21 pontos. Olha, 21 pontos e terminou exatamente 2 pontos antes da marcação que eu coloquei aqui, marcador, tá bom? Aqui nós temos 9 pontos que nós fechamos o rabinho. Deixa eu tirar aqui que eu deixei marcado só para saber que era o rabinho. Vou colocar aqui dentro, se sobra aqui. Pode fazer isso também na orelhinha, tá? Deixar lá dentro, tá? E fechando aqui, a gente tem uma média de 4 a 5 pontos mais ou menos, porque na verdade a gente tem 9 a volta toda, tá? Eu vou prender com 5 aqui, olha. Vou pegar um aqui e outro aqui, como nós fizemos nos outros, né? Tirar o marcador que não é mais necessário. E aí 4. Ainda dá pra fazer mais um aqui, ó. Tá vendo que sobra um aqui no cantinho? Vamos lá, 5. E agora é só completar o restante. Não vai fazer diferença nenhum 4 ou 5, tá bom, gente? Agora é só completar o restante com os pontos baixos até o final da carreira. Que a gente tá fazendo aqui uma carreira sem alteração. Prontinho, gente. Chegando aqui, coisa mais fácil do mundo, tá? Eu ainda não enchi a cabeça do meu, como vocês viram que eu deixei na legenda, poderia encher a partir de qualquer momento que vocês quisessem, tá? Vou encher ele e vou começar a fazer as carreiras de diminuição assim seguidas. Então agora eu vou para 4 pontos e uma diminuição, 3 pontos e uma diminuição, 2 pontos e uma diminuição, 1 ponto e uma diminuição, e eu fecho aqui o bumbum do meu pandinha, tá bom? E está pronto o ursinho. Depois disso é só decorar como quiser. Ou se não quiser, deixar sem decoração nenhuma. Então, pessoal, vocês viram como é fácil e olha, eu garanto, é muito gostoso fazer esses ursos, sem contar que eu já mostrei pra vocês assim, que eles são muito fofos de pegar, né? Uma última dica que eu gostaria de deixar para vocês é o seguinte: se vocês quiserem vender os ursos como urso sem curso, além da alteração aqui no bumbumzinho do panda, tentem fazer poses que eles fazem. Por exemplo, quando eles estão... Essa posição seria quase que dormindo, né? Então, quando eles dizem que vão dormir, eles falam um para o outro assim, vamos amontoar. Então, eles ficam assim, olha, o polar embaixo, como eu já mostrei nos outros vídeos para vocês, né? O panda e depois o pardo em cima. Então, tentem tirar foto deles assim, viu? Fica muito mais vendável. Aqui não tá aparecendo a cabecinha dele. Deixa eu tirar ele aqui mais pra frente, assim, pra ele aparecer. E são umas gracinhas mesmo. E como eu falei pra vocês, também dá pra vender sem o compromisso de fazer ursos sem cursos, né? Se vocês passarem essa ideia de serem os ursos sem cursos, é lógico que a venda fica maior, porque você acaba vendendo os 3 juntos, tá bom? Eu espero que você tenha gostado da nossa videoaula de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima!